Precisamos voltar aos passos que foram dados. É como dizem, você pode entrar todos os dias no mesmo rio, mas ele nunca será o mesmo. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo. Nada mudou e o cybercrime continua com sua ascensão meteórica. O varrimento das autoridades por vezes parece um trabalho de enxugar gelo. A falta de educação básica em nossa sociedade, o silêncio das fortalezas digitais bancárias e até as dores de Marieta. Os golpes de cartão de crédito continuam acontecendo. Novos esquemas surgiram, o Pix nasceu, o Telegram cresceu e o conhecimento malicioso nunca foi tão compartilhado e ensinado. Débito ou crédito, infelizmente, não é uma coisa do passado. Estamos vendo escolas nascendo. Estamos vivendo na era da central do crime e nós vamos contar essa história em 6 capítulos. Eu nasci em São Geraldo, Minas Gerais. Então eu saí de casa com 9 anos. Eu estudei interno em diversos colégios. Dos 25 eu vim para São Paulo. Eu trabalhei como contador uma parte. Depois de um determinado pouco tempo eu passei a auditor e aí fiquei na parte de auditoria até se aposentar. Então, mexer com dinheiro, o senhor sabe? Dinheiro, papelada, contabilidade, número. Nossa, que só tem número na cachola, entendeu? E eu aposentei na semana que saiu a informática. Eles tinham até me escalado para fazer um curso em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou aposentar, vou sair, vou largar fora disso. Cara, meu primeiro computador tinha 9 anos de idade, então sempre fiz curso de montagem. E a programação entrou na minha vida faz uns 10 anos já. Então eu já trabalho com isso faz bastante tempo. Sou DBM. O que é DBM? É administrador de banco de dados. Eu consumo muita TV. E internet, eu mexo pouco, porque, como eu disse, eu aposentei na semana que saiu a informatização e eu não quis me aprofundar nisso. Nunca fiz curso nem nada, o que eu sei atua. Gosto de jogar uma paciência na internet. E hoje nem fuço muito na internet, porque o golpe ali tá assim, ó, na ponta da... Se bobear, a paulada desce. Então, mexo pouco. Nós estávamos aqui em casa, eu estava de saída para Itatiba, como era um plano de quase toda sexta-feira. Então, saindo, o telefone tocou, aí eu fui atender, aí a pessoa de lá disse, aqui é da central do Bradesco. Eu falei, pois não, infelizmente o senhor sofreu um golpe e a gente precisa orientar os senhores de alguma coisa. Eu falei, perfeito, vamos lá então. Aí ele disse, olha, o seu cartão foi clonado. Na verdade eu tava num show, já estava sem a carteira, só com o celular cadastrado, o cartão cadastrado no celular. Tava tirando foto, fazendo vídeo do show, mas eu sempre guardava o celular na bolsa de quem tava comigo. Eu usei o celular 2 vezes. A primeira vez quando a gente chegou, que foi para comprar os tickets para usar no bar, e a segunda vez foi quando já tinha acabado, eu tive que comprar mais. Comprei o ticket, era uns totens com pessoas que passavam seu cartão e depois você retirava no bar o produto. No meio tempo de eu passar o cartão e chegar no bar, não sei se foi antes ou depois de eu pegar a cerveja, o celular já não estava mais no meu bolso. Aí ele deu o meu cadastro, mas de ponta a ponta. Eu falei, pô... E eu ali naquilo, eu tava de olho, era no carro com que eu ia sair daí a pouco. Aí ele, nessa conversa toda, ele me falou, pô, o cara tá sabendo de tudo. E eu falei, caramba, eu passei esse cartão numa máquina lá na Cubatão, o cara tava fazendo manutenção. Será que ele pegou minha senha lá? Eu apenas confirmei a senha, confirmei a conta, confirmei tudo. Aí ele falou assim, e pra gente cancelar esse cartão, tem algumas medidas. O senhor vai ter que fazer uma autorização. Agora o senhor vai anular esse cartão, o senhor corta o cartão em
tantas partes, corta aquele selinho lá que é de segurança, tá? E o senhor vai colocar tudo isso no envelope que a gente vai mandar um motoboy retirar. Tudo bem. Aí fiquei aqui esperando, o motoboy chegou, tocou lá e eu desci. Aí ele se apresentou, falou, sou motoboy da central e tal. Falei, tudo bem, tá aqui. Não tinha protocolo, não tinha nada, ele levou o envelope. Falei, fiquei sem cartão, mas sempre tive aí uma reservazinha guardada, tudo. Vambora, peguei as coisas e fui embora para Itatiba. Aí eu fui no banco para tentar ver que eu tirar o dinheiro, aí que eu comecei a ver o que tinha acontecido. Terminamos o show e fomos para casa. Quando a gente chegou em casa, eu acessei pelo computador, aí eu consegui acessar minha conta, fiz o bloqueio do celular, emiti o sinal para ele fazer, que ele faz barulho, e deixei uma mensagem que aparece para quando você liga o celular, quando você vê na tela, com o número do celular de uma amiga minha que estava comigo. Quando eu liguei de novo o celular, já tinha transferido os dados, já tinha pego minha conta de volta e um celular novo, tinha mensagens dessa minha amiga que eu tinha deixado o número, com prints de conversa com um número X de celular, de WhatsApp, ele falando que tinha achado meu celular e que era para ela mandar para mim um link para eu achar o meu celular e encontrar essa pessoa. Mas era um site fake que pedia login e senha do iCloud. Quando você escrevia qualquer coisa, seja no e-mail, seja na senha, ele já abria e dava uma localização fake também. Então, claro que eu não coloquei a minha conta correta, e depois eu peguei o número e mandei mensagem para ver se era realmente a pessoa que estava com o meu celular. Quando a pessoa me respondeu, ela também falou que que ela foi roubada no mesmo lugar, então no mesmo show. Ele falou, então, ninguém entrou em contato comigo, simplesmente me mandaram esse link também e eu não acessei. Falei, beleza, sem problemas então. Quando eu fui no banco para tirar alguma coisa e vi que não tinha nada. Falei, o senhor aqui não tem nada, tá zerado aqui. Falei, caramba, mas em 5 dias, porque eu fiquei em Itatiba sexta, sábado, domingo, na segunda-feira a gente voltou, né? Na terça-feira eu fui no banco, falei, caramba, o que aconteceu? Daí eu falei, eu vou ter que ir lá na Vila Carrão. Aí fui lá, a menina abriu, falou, nossa, que está acontecendo alguma coisa estranha. E ela começou a levantar e eu comecei a perceber. Mas os caras já continuaram agindo, você está entendendo? E aí tirou o extrato e aquilo ali estava, nossa senhora, era compras e mais compras, empréstimo consignado. Falei, pelo amor de Deus. Aí, dia sim, dia não, eu ia lá. Tava cada vez pior, pô. Falei, peraí, o banco não está fazendo nada, caramba. Mas a gente não pode encerrar o seu cartão, a sua conta, nem nada, porque a gente tem que ver como é que está essa movimentação. Aí isso durou mais ou menos uns 10, 12, 15 dias. Aí eu falei, não, para com esse negócio aí, vamos levantar tudo. Aí quando levantou, eu já estava num golpe de 30 e tantos mil. Continuei ainda, acho que uma semana, buscando o celular na localização e ele sempre mudava de lugar. Depois continuei buscando o celular, ele estava no Brás e lá ele ficou. E o tempo entre eu desistir de buscar o celular e a última localização dele já era de 5 dias. Então eu sabia que eu não ia recuperar o celular, não ia conseguir nada. Foram uns 2 dias de mensagem, acho que ele estava insistindo porque ele estava tentando conectar na minha conta. Tanto que eu recebi várias notificações, vários e-mails de tentativa de login, tentativa de uso do meu cartão, tentativa de troca de senha. Recebi também no meu e-mail alternativo o link para trocar a senha. Então, mas foi questão de 2 dias. Mas o número que eu tinha recebido do WhatsApp era de outra pessoa que também tinha sido roubada. Não sei, de alguma forma eles devem ter conseguido vincular o WhatsApp dele em outro celular ou no mesmo celular mesmo. Eu imagino que deve ter uma equipe, sei lá, 5, 6 pessoas. Deve ter gente que não participa do ato ali em si, mas é um lugar cheio.
Você tá com 3, 4 celulares no bolso, dá para ver, né? Se as pessoas reparam. Então, ali dentro do show devia ter pelo menos umas 4 pessoas fazendo esse trabalho. E depois eles devem levar para algum lugar para fazer essa questão da pegar senha, pegar conta, tentar gastar no cartão da pessoa. E se não consegue, vira sucata, né? O que estamos vendo são 2 golpes diferentes operados por quadrilhas, ou melhor, associações criminosas. Seu João evoca aqui a dor de Marieta. Ele passou pelo mesmo problema. Recebeu uma ligação falsa de um banco que tinha a capacidade de enganá-lo oferecendo dados reais como prova. Então, acabou entregando o cartão de crédito para um motoboy. A partir daí, compras indevidas foram realizadas em seu nome, sem qualquer tipo de acompanhamento em tempo real pelo banco. Compras totalmente fora do padrão foram aceitas. Já Adam passou por um problema que muitos jovens também passam: ser furtado durante um show ou uma diversão na rua. Só neste ato, não poderíamos classificar como um crime digital. O problema é que esse golpe escala e outro criminoso, em posse desse aparelho, parte para a segunda etapa do crime, o envio de links falsos e páginas de internet que simulam o espaço real para roubo de dados. A ideia é, obviamente, fazer dinheiro com acesso às contas bancárias após o roubo. Dessa vez, com o Adam, eles não tiveram tanto sucesso, restando o lucro da venda de um smartphone roubado. Seu João e Adam, e tantos outros, foram vítimas de uma central do crime. Uma central do crime opera de maneiras diferentes. Podemos enquadrar nesse termo desde espaços virtuais, grupos no Telegram, Facebook e outras redes sociais que compartilham informações sobre novos golpes e esquemas, até o crime efetivo que envolve mais de 3 criminosos. Sobre o primeiro tipo de central, no Brasil, vemos uma concentração de pessoas interessadas em aprender esse tipo de esquemas em aplicativos de mensagens instantâneas. O Telegram acaba sendo o principal canal, principalmente pela facilidade de se manter anônimo e a melhor capacidade de gerenciamento de grupos. É comum encontrar canais voltados a golpes específicos, abuso de fragilidades bancárias, esquemas de Pix, venda de banco de dados, venda de painéis com informações pessoais de brasileiros e outros tantos golpes que nascem diariamente. Nesses canais, a informação torta é espalhada como ensino. Esses grupos, essas centrais de informação maliciosa acabam virando uma escola do crime. O segundo tipo de central compreende pessoas mais envolvidas com o crime fora da internet. Ela envolve operadores de telefone, motoboys, funcionários de bancos desvirtuados de suas funções e agentes de correios e outras empresas de transporte. Aqui, a central se caracteriza de modo mais material. Aqui é físico, palpável, e a lei também consegue se adaptar de modo mais claro. Se você me perguntar, você ama o que você faz? Eu amo e sou viciado nisso aqui. Salário é uma merda, desculpa o termo assim, mas aqui eu tô realizado. O pessoal pergunta assim, você trocaria para ser juiz, promotor, que ganha mais, tudo? Eu falo, gente, eu não troco. Tá aqui, você tá lidando diretamente com a população, com os problemas da população, isso não tem preço. Ser juiz, ser promotor, você vai lidar só com o papel. Aqui não, você sendo policial, você sendo delegado de polícia, você tá sentindo o que a população sente. Você vira psicólogo, você vira assistente social, você vira tudo para a pessoa naquele momento. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela é pioneira no combate a crimes cibernéticos, né? Ela foi a primeira delegacia do país, foi no ano de 2001, e aí só o ano passado, que era uma delegacia só, e lá tinha, acredito que 20 e poucos funcionários, né?
E já se percebia que a quantidade não era suficiente, então mais que triplicou, quadruplicou essa quantidade, né? Mas ainda assim a gente percebe que não é o suficiente, né? Sempre vai estar precisando realmente ter mais e mais policiais e principalmente profissionais capacitados e habilitados, né? Não necessariamente acredito que seja necessário os policiais aqui da divisão saber mexer com crimes cibernéticos, né? Todas as delegacias têm uma competência concorrente para investigar, então todos os policiais têm que saber investigar esse tipo de crime. Tem estatísticas que de janeiro a setembro desse ano, só no estado de São Paulo foram registrados 130 mil boletins de ocorrência versando sobre crimes cibernéticos. Então, essa divisão vai ficar pequena face à grande quantidade desse tipo de crime. Mas já estão conversando que futuramente pode ser que essa divisão vire um departamento só de investigação de crime cibernético. Eu acredito que esse dia chegará, o dia em que nós teremos mais crimes no mundo digital do que no mundo real, no mundo físico. Esse retrato já é possível encontrar em certas delegacias. Tenho proximidade com muitos delegados e uma vez em conversa com um delegado titular do 15º DP de São Paulo, ele me relatou que 80% dos inquéritos policiais lá instaurados de estelionato eram na internet, apenas 20% no mundo real. Vale dizer, esses golpistas hoje, eles se aproveitam dessa celeridade do Pix, da possibilidade de possíveis investimentos em criptomoedas, dos bancos com aplicativos bancários para aplicar os seus golpes, fazendo com que de fato já exista essa inversão de termos mais crimes na internet, em determinados casos, do que no mundo real. Então isso já está acontecendo a depender do crime. Por óbvio que o homicídio, o roubo e outros crimes ainda você encontrará com mais facilidade no mundo real. Atualmente a gente está pegando muitas centrais enxutas. Já tem casos de outras equipes, né, pegaram com 10 funcionários do crime, né? Foram pegos as pessoas com um fonezinho, mexendo no computador, entrando em contato com a vítima para a vítima passar os dados para ela. Mas ultimamente a gente está pegando centrais enxutas. O pessoal está vendo que isso está dando dinheiro, né? E o pessoal não está querendo investir no momento contratando muitos criminosos para trabalhar nessa central. Então eles estão começando com 3, 4 pessoas, com familiares, tudo. Polícia! 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 Polícia Civil, está comandado. Fraude bancária, fraude de comércio eletrônico, invasão de dispositivo, invasão de redes sociais. Mas sempre você percebe que por trás tem uma engenharia social e eles utilizam os mais diversos meios para estar tentando aplicar o golpe. Quando você vai falar de fraude bancária, de golpes, você já vê que é uma faixa etária de 20 anos, 20, máximo uns 30 anos, que talvez seja a faixa etária que a pessoa quer ostentar, quer se mostrar ali no ambiente que ele vive, que ele está à frente, que ele tem, né, um poder de compra, que ele pode também bancar algumas festas, ter carros de luxo. Então depende do tipo de crime que você está investigando, né? Hoje em dia o termo quadrilha no código já está um pouco ultrapassado. O nome que se dá é associação criminosa, mas até nós no ambiente policial ainda continua arraigado esse termo, né, de quadrilha. E o código fala que tem que ser no mínimo 3 pessoas que estão unidas subjetivamente para a prática de crimes. Então, sempre que a gente visualizar que tem uma união de pessoas com um propósito em comum, que no caso aqui de centrais do crime a gente pode falar que é a vantagem econômica, né? Então já vai caracterizar.
No primeiro episódio do Realidade Violada, falamos muito sobre a duração da pena de estelionato. Será que ela era suficiente para coibir os crimes digitais? Na época, um cybercriminoso enquadrado por estelionato poderia ficar preso de 1 até 4 anos. Hoje, o cenário mudou. Podemos estar enxergando agora uma vitória jurídica após anos vendo casos de pessoas perdendo moedas que juntaram por anos por conta de um golpe online. O ladrão pego por estelionato agora pode encarar uma pena mais severa, de 4 a 8 anos de reclusão e ainda multa, segundo a nova Lei 14.155 de 2021. Uma vitória, sem dúvidas. Mas não podemos deixar de lidar com o fato que isso não impediu ainda o aumento do cybercrime no Brasil. Vamos pegar o estado de São Paulo como exemplo. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que os crimes cibernéticos aumentaram 144% de 2021 para 2022, após a alteração da lei. Em 2021, foram realizados 2.219 registros de crimes cibernéticos. Em 2022, até agosto, já tinham acontecido mais de 5.400 registros. A lei ainda não é dura o suficiente. E por que essa vitória tá deixando a gente com esse gosto amargo na boca? Qualquer lugar pode ser central do crime, qualquer lugar mesmo. Uma sala, um apartamento de alto padrão, qualquer lugar. Normalmente quem trabalha em telemarketing é mulher, né? E os criminosos também estão se aproveitando disso, contratando mulher que faz aquela leitura daquele script que está no computador e vai na cabeça da vítima, falando, convencendo-a a fornecer os dados sensíveis, como senhas, digitar a senha, né, no celular. Aí, quando ela digita a senha, automaticamente o criminoso capta, né, essa senha da pessoa. 90% é uma conversa informal, assim, com um amigo seu, com um vizinho, que, putz, cara, eu vi num fórum da Deep Web, da Dark Web, como que monta uma central. Vamos ser sócio nesse tipo de crime aí? Eu sei como que faz tal coisa, tal. O cara, não, demorou, vamos fazer, tal. E vão pra cima, né? Vão praticar esse crime. Mas a gente já tem algumas investigações que apontam a participação de uma grande organização criminosa nesse tipo de crime, que atua nos presídios, né, de São Paulo. E estão atuando bastante, principalmente aqui na região central. Nesse caso específico, né, da central do crime, central bancária falsa, o que acontece? A pessoa é trazida para cá, como não houve um flagrante naquele momento, ela sai daqui indiciada pelos crimes de associação criminosa e estelionato. Ela praticou um crime de estelionato, porque ela convenceu a vítima através de engodo, né, se passando pelo funcionário do banco, para que fornecesse a senha para eles. Aí, nesse caso, responde por estelionato. Se tiver 3 ou mais indivíduos mancomunados, né, nesse crime, aí também se respondem por associação criminosa. Mas, a princípio, trazido para a delegacia, indiciado pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Os crimes cibernéticos, eles acabam incidindo na prática do estelionato, que agora, na verdade, faz pouco tempo, esse ano que modificou e teve um avanço que tem que ser deixado bem claro para a gente. A pena, ela era bem branda e hoje já é de 4 a 8 anos, por exemplo, o estelionato cometido por fraude eletrônica. A mesma coisa do furto, também quando é de fraude eletrônica, também aumentou a pena, é de 4 a 8 anos. A invasão de dispositivo, que era no máximo 1 ano, hoje já é de 1 a 4 anos. Todos esses delitos hoje já tiveram, então, um recrudescimento. Cara, pra mim não vai atrás. Você chega lá e fala que você foi roubaram o seu celular. Fala, beleza, roubaram mais o quê? Então, tô esperando alguma coisa maior. Roubaram a máquina da empresa, roubaram sua carteira com seus documentos, seus cartões. Aí pode ser que vai atrás. E eu cheguei lá, estamos investigando. Você vai falar o quê? Estamos investigando.
Então vamos aguardar a investigação. Mas eu, para dizer a verdade, a polícia não fez nada, não. E se o banco fez, é problema dele também, porque uma instituição financeira como o Bradesco, ele não ia morrer de guerra em cima de 35 mil, porra. Você tá entendendo? Encontrar uma pessoa que tenha trabalhado dentro de uma central do crime foi difícil. É um tipo diferente de pessoa, diferente dos carders que atuam realizando golpes de cartão de crédito. Aqui eles não costumam dar muito as caras, talvez pela ação criminosa envolver mais pessoas. Mesmo assim, encontramos um deles, Ozzy. Ozzy levantou um bom dinheiro dentro de uma operação que fabricava sites falsos de vagas de emprego. Essa mesma central também se planejava para realizar golpes de vagas no WhatsApp. Esses mesmos que temos visto em tantas notícias na imprensa. E isso significa algo muito pior. Existem golpes que você provavelmente nem imagina. A central do crime é muito mais ampla. Você pode ser pego até procurando um emprego. Por um tempo, eu fui convidado para participar de um projeto que supostamente era um site de vagas. Até aí estava tudo bem, normal. E a proposta inicial é que a gente preenchesse esse site inicialmente com algumas vagas fictícias para conseguir atrair público antes de realmente começar a ter um negócio verídico. Só que não foi esse caminho que tomou. O jeito que a gente fazia essas vagas fictícias foi ficando cada vez mais avançado e a gente nunca partiu para uma plataforma real de empregos. Então, chegou um ponto que a gente chegou a manter mais de 20 sites ativos ao mesmo tempo. Eram sites que a gente não tinha esforço para fazer. Era basicamente criar um template, depois modificar as cores, modificar logo e fazer um site completamente idêntico aos outros 19 e publicar. Tinha tudo isso automatizado, então era muito fácil de executar isso. O propósito inicial era o retorno por anúncios, mas também tinha a questão de captura de dados, né? E acho que rolou por pelo menos um ano. E tudo isso pode envolver não só aquela velha questão entre polícia e bandido, mas empresas privadas que acabam fechando os olhos para o crime em prol do lucro, infelizmente acabam violando a vida de muitas pessoas. E aí que entra a parte mais esquisita, porque hoje em dia tem uma dificuldade maior em você indexar um conteúdo de forma que ele apareça no topo do Google. É bem complicado. Uma das formas mais fáceis de fazer isso e que não tinha muita regulamentação do Google, pelo menos naquele momento, era uma API deles que se chama Indexing, que permitia que a gente enviasse essas vagas, e uma falha dessa API é a permissão que ela te dá de estender a quantidade de envios que você pode fazer para mais de 100 mil por dia, o que é surreal. Você não vai ver um site de empregos real emitindo mais de 100 mil vagas por dia. E imagine isso para mais 20 sites, porque para cada um a gente tinha uma cota diferente. Tinha projetos, inclusive, de utilização dessa base para envio de marketing relacionado a cursos, a coisa do tipo, porque é um nicho, né? Você percebe, ok, essas pessoas estão procurando por emprego, talvez elas procurem por especialização também. Então, você começa a utilizar essa base de dados para outros fins. E você pode abrir mais ou menos quanto vocês conseguiam tirar de dinheiro, todo mundo? No total, assim, num período que eu consigo ter acesso aqui, foi a partir dos 100 mil dólares. Eu diria que inicialmente era por causa da idade mesmo, porque quando eu participei disso, por um tempo eu ainda era menor de idade,
E nessa área, acho que seria meio improvável conseguir alguma vaga em algo que fosse padrão, honesto. Se você utilizar a ferramenta de jobs do Google, é provável que grande parte dos sites que você encontra ali são sites que praticam esse mesmo tipo de esquema. Alguns fazem só a parte mais leve, que é simplesmente roubar a vaga de um site real e simplesmente linkar para lá. Isso aí não é ilegal, certamente, só indexação. Mas ainda assim você está, como é que se diz, se aproveitando do conteúdo de outro site para promover o seu. Vocês não chegavam a disparar essas vagas por SMS, WhatsApp, essas coisas, né? Era só indexação no Google. O WhatsApp teve projeto para fazer sim, não chegou de fato. E-mail teve. Cara, você nunca ficou com medo de ser pego pela polícia, alguma coisa? Ou você nunca sentiu essa apreensão? Não, porque parecia muito verídico. Essa que é a realidade. Porque tinha esse cuidado de não associar isso ao nome de nenhuma empresa, por exemplo. Eu não vou falar que a Coca-Cola está oferecendo vagas. E a pessoa nunca vai saber que ela foi enganada, nunca vai saber que caiu na fraude. O que vai acontecer é que ela simplesmente não vai receber resposta, na verdade. Ou ela vai começar a receber e-mails estranhos, mas ela não vai, talvez, relacionar as duas coisas. Caí como um patinho. Caí. Como muitos outros, depois que a gente viu em transmissão, caíram como um patinho. Eu caí no golpe do WhatsApp. Meu telefone ficou fora do ar. Nessa hora eu sabia que era um golpe. Levaram todos os meus eletrônicos, inclusive meu MacBook, que era meu instrumento de trabalho. Eles alteraram o e-mail, alteraram o telefone em questão de 3 segundos, 4 segundos. Vários números de WhatsApp usam a minha foto para aplicar golpes. Fui abrir a fatura do cartão e aí de repente tinha 2 compras lá que eu nunca tinha feito. Eu tive uma dificuldade muito grande de reaver esse dinheiro. Tem ali determinada brecha que permite que o golpe seja aplicado. Isso não vai acontecer comigo, né? Não vai, eu tomei todos os cuidados, eu verifiquei tudo. Fiquei me sentindo super burra, porque eu não sou uma pessoa burra. Eu acho que isso, todo mundo que cai nesses golpes tem essa sensação. Eles já se intitulam como trabalhadores disso, é o trabalho deles, aplicar esses golpes. Eu me senti violado mesmo, assim. A gente tem muito isso hoje em dia, essa questão de identificação de conteúdo malicioso e questão de fake news. A gente tem isso hoje, então a gente sabe que é possível que apliquem-se esses mesmos métodos numa questão como essa, para reprimir fraude. Você vê no Twitter também, por exemplo, a divulgação aberta de fraude. Você vê os famosos urubus do Pix por aí. Você vê gente criando vaquinha falsa. Não são golpes difíceis de você identificar. Nem mesmo uma ferramenta automatizada teria dificuldade de identificar isso. Só que não acontece ativamente. Acho que esse que é o problema atualmente. Então seria, sim, uma questão com as grandes corporações. Os que eu lembro mais claramente eram de pessoas que não sabiam nem como mandar o currículo, por exemplo. Pessoas que gravavam vídeos e mandavam na inscrição. Isso era o que mais pegava. Que era algo mais pessoal, não era só um papel que eu estava vendo. Então realmente era terrível. Fora os e-mails que chegava também. De gente que realmente acreditava naquilo. Você, vamos colocar entre aspas, entrou no cybercrime sem ter uma experiência de crime no mundo real. Uhum. Foi pura curiosidade mesmo. Você acha que as outras pessoas que você interagiu no cybercrime, elas acabam entrando no crime digital por causa da curiosidade também? Não. As pessoas que eu interagi nesse cenário não eram pessoas que estavam ali por curiosidade, ou porque viam alguma coisa além do crime naquilo ali, entende? Porque pra mim, eu era um adolescente e via aquilo como algo divertido, eu tô explorando uma coisa nova, eu tô aprendendo algo. Inclusive isso foi importante pra mim, eu diria. Eu comecei a ter esse olhar mais, como se diz, crítico de sistemas, sabe? Mas a gente pode colocar também que o dinheiro foi um motor para aguçar a sua curiosidade, né? Naquela época eu não diria que foi. Porque a questão não é que eu tinha interesse que me pagassem por aquilo. Foi mais porque aconteceu, as pessoas ofereciam. Então, dificilmente um adolescente rejeitaria.
Eu interagia com pessoas que tinham armas, por exemplo. Eram pessoas que faziam ameaças de falar que iam cometer um crime na vida real mesmo, sabe? E a gente via que eles tinham a possibilidade de fazer isso. A gente tinha contato com pessoas que praticavam carding. Era gente que estava muito a fundo naquilo ali e praticava exatamente porque era um crime como qualquer outro para eles. Encontrei pessoas que não tinham remorso, não tinham pena de quem eles estavam enganando, porque costumam às vezes falar, a pessoa não vai ter problemas. Por exemplo, em questão de carding. É muito comum você ver que o cara fala que não, que ele está lesando a instituição financeira, não a pessoa. Entende? Tem gente que sente muita tranquilidade fazendo isso, não sente remorso e consegue direcionar a culpa para outra pessoa. E hoje você tem a consciência de que você lesou pessoas. Sim, exatamente. Porque eu sei que eu posso ter atrapalhado a busca de emprego de muita gente, porque, ok, eu já me cadastrei em 5 vagas nesse site, que eu não preciso me cadastrar em mais outras. Então eu posso ter levado uma pessoa a não ter conseguido o que ela queria no momento. E era uma época que realmente tinha uma taxa de desemprego altíssima, pegando o começo da pandemia, inclusive. Então, era uma situação terrível. Sobre a questão de repressão, eu acredito que não seja nenhum papel exatamente da polícia, mas sim das plataformas que fornecem espaço para que esses golpes sejam praticados. Então, por exemplo, você tem o Google. Eu tinha te dito no começo que ele liberava uma cota de 100 mil publicações por dia. Ninguém vai usar isso honestamente. O Google não quis gravar entrevistas sobre os casos citados por Ozzy e enviou um posicionamento. Abre aspas. Temos políticas robustas que delimitam a forma como pessoas e empresas podem anunciar produtos por meio do Google Shopping, incluindo a proibição de declarações falsas e promoções enganosas. Quando identificamos uma violação às nossas políticas, agimos imediatamente, suspendendo o anúncio e até mesmo bloqueando a conta do anunciante. Se algum consumidor suspeitar ou for vítima de golpe, oferecemos uma ferramenta para denunciar violações de nossas políticas. Fecha aspas. Infelizmente é bem subvalorizado, assim. Parece que os governantes não acreditam no nosso trabalho. Tipo, não investem na polícia. A gente sabe, pô, se investir na polícia, o que vai acontecer? A gente vai prender muita gente grande. E não é interessante incomodar essas pessoas que a gente chama de peixe grande, né? Eles não querem que a gente mexa nessas pessoas grandes. Porque a gente vai atrás, a gente consegue levantar tudo, mas chegando em determinado momento você bate, você tem que voltar. Senão, vai sobrar pra quem? Pra você, que é o elo mais fraco de toda a situação. O português, claro, é revoltante demais. É revoltante e muito triste, né? Porque não dá pra imaginar, né, desculpa o termo, um moleque daquele que poderia ser neto dessa vítima, né? Aplicando os golpes, gastando dinheiro em viagens, comprando carros importados, essas coisas, e a velhinha lá chorando porque perdeu todo o dinheiro que tinha juntado. É revoltante, é bem revoltante. Precisamos deixar isso claro. Uma central do crime opera em qualquer ambiente. Uma mudança está acontecendo. Residências de alto padrão também estão sendo utilizadas como um QG do crime. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação no final de 2021 que tinha como alvo uma falsa central que se passava por um banco brasileiro e era tocada por um casal. O endereço? Um apartamento localizado em região nobre da zona norte da cidade de São Paulo.
Polícia. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vinícius, né? Levanta a mão. Bom dia, Vinícius. Então, essa operação surgiu decorrente de uma investigação de uma suposta central falsa de banco. Aí, através de investigação cibernética, né, foi feito um relatório muito bem feito pela equipe Cyber 16, dos investigadores Sandro e Fabrício, né, que sugeriu que a gente pedisse os mandados de busca para determinados locais, que seriam de onde partiram as invasões das contas. Aí a gente imaginando que naquele endereço X, lá na zona norte de São Paulo, fosse a central, né, de onde partiam as ligações, o motoboy, essas coisas, a gente foi cumprir os mandados naquele determinado dia e um flagrante de crime, uma fraude bancária, a gente não encontrou. Mas tinha um vaso com maconha naquele local e tinham indícios da prática do crime de fraude bancária, né? Tinham 16 máquinas de cartão de crédito /débito. Quem que vai ter 16 máquinas em casa? E quando a gente acessou o computador do alvo, né, do nosso investigado, tinha planilhas em Excel com diversos nomes de pessoas no Brasil todos, com dados como telefone, endereço, senhas de cartão, essas coisas, né? No momento ele não estava praticando o crime, né? Por isso que não houve o flagrante por parte de um crime de estelionato, essas coisas. Na verdade, ele até nos surpreendeu ter sido naquele apartamento de alto padrão. Porque normalmente, quando a gente estoura uma central do crime, assim, de falso banco, né, de telemarketing de banco, essas coisas, é em periferia. Normalmente são aquelas Coabs, no extremo leste de São Paulo, extremo norte. Mas esse caso realmente foi raro, nos surpreendeu. Hoje a gente percebe que o crime organizado tem muito a ver com as centrais do crime. E quando se fala de crime organizado, a gente já verifica que então tem uma hierarquia de funções que é bem mais estruturado. Então temos camadas de indivíduos que têm umas funções específicas e bem destacadas, né? Então a gente pode falar que vai ter a função do programador, depois a gente vai verificar que tem a função de quem controla a área financeira, vai ter quem presta as contas. É um pouco similar do que a gente verifica na associação criminosa, mas aqui é muito mais complexo, elaborado e também tem que ter um pouco mais de pessoas envolvidas. Dentro da Polícia Civil ou da Polícia Federal, existem policiais muito competentes na área dos crimes cibernéticos, muito especializados e fazem um trabalho impecável. O problema é que a quantidade de crimes na internet ela é enorme, gigantesca, na maioria das delegacias no Brasil. E nós não temos a mesma quantidade de policiais, muito menos de especializados. Vale dizer, em São Paulo nós temos a especializada, mas em diversos estados no Brasil não há essa delegacia. E aí poderia carecer de um conhecimento técnico do próprio policial ali presente, mas principalmente, um cenário unânime no Brasil, é a falta de mão de obra. Com relação à possibilidade de uma central do crime, esses grupos criminosos, isso é uma realidade muito grande na internet. Os próprios fóruns, alguns na Deep Web, são centrais de praticamente escolas do crime. E vários outros aplicativos de comunicação privada também servem para esse tipo de influência para aqueles que desejam cometer crimes na internet. Isso ocorre também com aqueles chamados antigamente por quadrilha ou bando, que hoje, pela lei, após 2013, é denominado de associação criminosa. Então, 3 ou mais indivíduos se unem para cometer determinado crime. Esses que não há, de fato, uma estrutura como uma organização criminosa, como uma facção. Diferente da situação da própria organização, que seria, no caso, mais enquadrado por facções criminosas, etc., mas que, de fato, existem na internet e que há divisão de tarefa, hierarquia, etc., principalmente quando há golpes
relacionados a criptomoedas, etc., porque alguém atende aquele consumidor, o outro faz a comunicação, o outro cuida da parte financeira, tudo golpe. Esses que estarão sujeitos quando enquadrados na situação da organização criminosa de pena de reclusão em até 8 anos. Então, além do crime, eles poderiam responder por associação ou organização. A diferença da associação é uma união simples de 3 ou mais para cometimento de crime. Organização é uma união elaborada com divisão de tarefa, aí sim também para cometimento de crime e com a pena muito mais severa. Mas não é sempre que as coisas funcionam para a polícia. Uma investigação sobre uma falsa central do crime, que também atuava com ligação telefônica, fez as equipes saírem durante a madrugada para Alphaville, no interior de São Paulo, e encontrarem uma casa vazia. Casa não, uma mansão. Sim, os envolvidos no esquema moravam exatamente nesse endereço. Uma vida de alto padrão, de luxo. O alvo foi certo. Mas a polícia não chegou a tempo nesse caso e os suspeitos acabaram se mudando. É bem frustrante quando você tem uma investigação bem árdua e bem com período extenso, consegue identificar e você não consegue vincular mais pessoas que estão aliadas a ele e de repente ver que a pessoa agiu sozinho. E isso para o judiciário não é o suficiente para que deixe ele preso. Então é uma constante que a gente vive aqui realmente diariamente e realmente a gente fica frustrado, né? Eu gostaria realmente de que tivesse um outro tipo de repressão, né? Isso é mais comum ou é menos comum acontecer isso? É mais comum você verificar no final que não teve uma condenação e que ele realmente vai responder em liberdade, vamos dizer. O policial, então, ele tem que aprender a conviver com a frustração? Eu acho que o policial é insistente, né? A gente sempre, diariamente, não desiste, sabe que depende da gente para ter um êxito de prisão, de identificação, e ao mesmo tempo a gente meio que incorre na certeza de que se a pessoa não aprendeu com aquela lição, ele vai ser pego novamente, aí sim ele vai ter uma condenação que a legislação impõe, né? Você percebe como nós vivemos em uma sociedade violada? Somos vítimas sistemáticas de cidadãos que não entendem que, no final das contas, quem paga a conta são pessoas físicas. Essa cadeia de dor envolve a nossa sociedade. Profissões são montadas especificamente para aliviar essa sangria. Sistemas são desenvolvidos exatamente para estancar esses cortes. Vítimas, cidadãos, vítimas, equipes de segurança, vítimas, familiares de violadores. Vítima, a nossa realidade. Tudo isso acontece todos os dias com milhares de vítimas no Brasil. Então essas quadrilhas têm uma remuneração expressiva em razão dessa atividade criminosa. Mas isso não significa impunidade. Eles serão localizados, responderão na lei e terão os bens apreendidos. Então aquele que acredita que o crime compensa na internet se ilude, porque eu tenho certeza que pelo trabalho competente da delegacia e dos oficiais de justiça, nós encontraremos esses criminosos e eles responderão por todos esses crimes. Olha, parado, sozinho, deitado ali, eu falei assim,
puta, fui um patinho de terceira categoria, entendeu? Tem um patinho que ainda bate a asa. Eu já tava com a asa colada ali. Eu fiquei chateado pra caramba, viu? Porra, mas... E sem saber que tinha ouvido da mulher, do filho, do outro... Porra, mas você, um cara experiente como você, estudado como você, cai num desses... Caí, pô. Caí. Tiram assim tão fácil de você, né? Tudo bem que a gente pensa, pô, podia ter guardado, podia ter prestado mais atenção, ficado com ele na mão. Você fica frustrado porque você vai ter que correr atrás de outro e é isso, mas vida que segue, cara. Eu não fico assim, nossa, eu tô puto, vou chorar porque eu perdi o celular, enfim. Felizmente, graças a Deus, a gente consegue comprar outro, né? Nessa parte eu não tive ajuda nenhuma. Não, assim, de conversar, mas de ir lá e ficar em cima, o crica do banco, eu passei a ser o crica do banco, porque 6 meses de assim, de não lá, a menina já... Ah, fulana não tá lá, tá de férias. Mas tá de férias, mas alguém ficou no lugar dela, pô. Chega, seu João, eu vou ter que me entrosar nisso aí pra conversar com o senhor. Falei, tá bom, eu te dou pra você conversar, eu volto depois, pô. Mas isso aí devia estar bem claro aí, porque não é a primeira vez que eu venho aqui não, pô. E aí foi, e até o dia que... não tem mais ninguém para te atender? Tem o gerente. Você foi um dia comigo lá no gerente. Falei, não, peraí, meu amigo, as meninas não estão dando para atender lá, porque eu acredito até que já está na canseira geral, mas eu não, eu só deixo de me cansar quando eu tiver com tudo resolvido. Eu vejo uma falta por parte dessas instituições financeiras mesmo no combate desses golpes. Não sei se eu tô certo sobre isso, mas eu não vejo muita coisa sendo feita. Porque eu consigo encontrar golpes desse tipo que ficam ativos por muito tempo, o domínio tá lá intacto. A gente sabe que não é muito complicado você criar um canal entre esses fornecedores de domínio e servidores para ter uma repressão mais rápida desse tipo de golpe. Deveria ter esse canal, pelo menos. Mas hoje em dia é tudo difícil, né? Você vai brigar com o governo, aí se você ganhar do governo, você vai entrar na fila dos precatórios para receber o dinheiro, você não vai receber nunca. Mas assim, eu sou muito... eu não acho correto, assim. Mas se eu ficar filosofando, eu acho que eu vou acabar concordando, né? Mas a partir do momento que a gente vive em sociedade, num Estado democrático de direito, a gente tem que dançar conforme a música, a gente tem que respeitar as leis. Seu João conseguiu boa parte do dinheiro de volta após meses de insistência e dificuldades impostas por seu banco. Adam conseguiu comprar outro telefone. Felizmente, não caiu no golpe de mensagens falsas. Os delegados Vitor e Nayara atuam na divisão de crimes cibernéticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ozzy, hoje, estuda para entrar no mercado de cibersegurança e não pratica mais crimes digitais. A produção do Realidade Violada entrou em contato com os bancos Nubank, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Santander para a gravação de depoimentos e explicações de medidas de segurança para os clientes. Todos os bancos citados negaram entrevista ou não responderam o contato. Não, essa história ainda não acabou. O crime se desenvolve como um ser mitológico, com cauda, patas e cabeças diferentes. O crime simula, brinca com a ilusão em nossas cabeças. Agora você vai ficar mais rico, mais dinheiro. A flutuação do mercado está te ajudando. Coloque mais dinheiro, não tire agora, espera mais um pouco. Mais e mais dinheiro. A central do crime ainda opera de maneira mais sofisticada e atinge brasileiros de todas as camadas sociais.
A criptomoeda, que tem relação com o crime do mesmo modo que o dólar e o real têm, virou peça-chave das centrais que operam em um nível elevado. Existe um nicho de central do crime que funciona com o ilusionismo de programas de mercado falsos. Um programa simulacro. Ele engana a vítima com ganhos falsos e, como retorno, entrega pequenas quantias de dinheiro que são uma rasa fração do que foi investido. Dessa maneira, a vítima fica em looping dentro desse golpe. Uma dessas centrais do crime se chama Nix, uma corretora falsa que tem como endereço São Vicente e Granadinas, no Caribe, e atendentes que operam supostamente do Canadá. O site da Nix é praticamente perfeito para quem busca entrar no mundo do investimento de criptomoedas. O software fornecido pela empresa simula ganhos e a vontade de ganhar é alimentada a todo instante pela empresa. Tudo acontece como um jogo perfeito, no qual você só ganha. Mas isso é uma quimera. A minha esposa estava no computador navegando na internet, viu a propaganda dessa empresa que falava que ganhava mundos e fundos. E aí ela fez um investimento de $250 na época, em 2020, no final de 2020. E aí, no outro dia, já chegou uma pessoa ligando, se passando por um corretor da Nix, que ia ser só com ele, que ia investir. Aí ele me fez baixar uma plataforma que chama MT5, que era onde eu fazia os investimentos. Abriu uma conta para nós, apareceu uma página da Nix com a conta da Nix. Aí explicou tudo, como ia funcionar, que íamos operar 2 vezes por dia. Ele ligava 10 da manhã e 4 da tarde. E assim foi. É muito fácil dar golpe nesse mercado, é muito fácil. Porque une a sedução do dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, une o desconhecimento da tecnologia, que isso é um assunto novo e complexo, e une também um bando de pilantra que quer tirar dinheiro da tua carteira. E a vantagem das criptomoedas é que uma vez que o dinheiro sai da tua carteira, para tu recuperar esse dinheiro, é muito, muito, muito mais difícil do que para tu recuperar o dinheiro de banco que tu perde em algum golpe. No começo ele falou que a gente ia ficar só investido em ouro, que era uma coisa com o que a gente tinha lá. Aí depois ele já falou que com a pandemia ia ter as vacinas que iam circular para lá e para cá, e as empresas aéreas iam estourar, que a gente ia ganhar mundos e fundos com elas. E aí falou, vai ser $15 mil. Você dá uma entrada de 10%, a gente faz uma carta de crédito e já começa a operar. Era Boeing, Delta Airlines e American Airlines. Aí mandou um contrato por e-mail, a gente tinha que assinar eletronicamente, devolver, e aí começamos a investir. E aí ele mostrava lá que a gente estava ganhando muito dinheiro. Na hora de investir, eu via, tinha um histórico que estava ganhando mesmo $100, $200, $500 por dia. Então era uma coisa que empolgava mesmo. E aí vocês estão ali criando um tipo de laço, estão operando junto, estão ganhando dinheiro juntos, tu fica feliz, a pessoa, muito bem, se deu bem e tal. Aí o que acontece é que essa pessoa vai te convencer, o operador, né? Vai te convencer a botar mais dinheiro, e em um dado momento tu botou mais dinheiro e vem alguma espécie de crash no mercado e tu vai perder tudo. E se tu quiser tirar alguma coisa, eles vão tentar te pressionar a colocar mais dinheiro, a pedir empréstimo, agora vai, a pessoa às vezes pede mais empréstimo e elas não conseguem mais se desvincular, elas ficam dentro desse mundo de golpe, onde elas acreditavam que elas iam ficar ricas operando numa corretora pirata. E no total, você lembra quanto que vocês chegaram a investir na Nix? Investimos aproximadamente $68 mil. Isso dá em torno de uns $400 mil? 300 mil mais ou menos, né? 300 a 350 mil mais ou menos. Essas corretoras, elas operam do Chipre, operam numa ilha também, Vincent and Granadina, e
não tem nenhum tipo de regulação, né? As pessoas vão dizer, a regulação é ruim, o mercado é sempre manipulado, etc, etc. Enfim, não sei, quem sou eu para dizer? O que eu sei é, existem graus, então, de manipulação. E no caso dessas corretoras piratas, a manipulação ocorre que o book, o mercado, né, onde tu enxerga as operações acontecendo no sistema deles, é 100% manipulado. Não tem nada de mercado ali, não tem compra e venda real. O que acontece ali é que é um programa de computador que simula a compra e venda. Aquele dinheiro que tu está vendo ganhar e aumentar é só um número no computador. Aquilo não é real. O teu dinheiro já está na conta desses caras, que eles já estão mandando para paraíso fiscal e já estão lavando. Acabou, teu dinheiro foi embora. O Tecmundo entrou em contato com a operadora Nixi, que obviamente não respondeu às mensagens por e-mail, chat ao vivo e ligações. Pela internet é fácil encontrar dezenas de reclamações de brasileiros que acabaram perdendo dinheiro na corretora falsa. Todos os contatos de registro do site da Nixi levam para um endereço laranja na Islândia. Mais a fundo, pudemos ver que esse domínio é hospedado na plataforma Namecheap, um serviço de privacidade e hospedagem que comumente é usado por cybercriminosos para registrar sites de golpes de phishing, malware e pornografia. Um estudo feito pelo Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido indica que 60% dos ataques de phishing vieram única e exclusivamente de páginas criadas no Namecheap. Em fevereiro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários determinou a suspensão de ofertas de serviços de intermediação de valores pela Nixi. Hoje, a empresa não tem autorização para intermediar valores nem captar recursos de investidores para aplicação. Mas mesmo assim ainda é possível usar a empresa aqui no Brasil. Isso me causou uma grande suspeita de tudo ser fraude. As reclamações, as denúncias, todas elas corroboram essa minha suspeita de que, no caso, essa empresa Nixi é uma empresa que aplica golpes pelo mundo todo para possíveis investimentos em criptomoedas, que, na verdade, ela se apropria dos valores da vítima, cometendo um grande estelionato. A cliente acreditava que de fato era uma empresa séria e que na verdade a multa que era exagerada, mas no fundo a conclusão, depois de muito trabalho, foi que tudo isso é um golpe, porque mesmo debatendo as questões contratuais, a empresa se nega a devolver qualquer valor e quando ao final de muita negociação e até ameaças de que isso seria levado à polícia, a empresa devolveu próximo a 5% do investimento da cliente. E foi isso que ela conseguiu recuperar até então. Tudo leva a crer, em razão principalmente da não devolução desses 95% da verba da minha cliente, que se trata de um estelionato, ou, se não for um estelionato, a empresa, por não devolver o dinheiro, comete crime de apropriação indébita. Qualquer um dos casos é crime e assim nós estimulamos a cliente a procurar a polícia, a autoridade policial e denunciar essa empresa por causa dessa situação em que lesa ela em um valor expressivo no mercado. Cheguei, eu e minha esposa, chegamos a chorar, desesperados, e ela tem uma doença, a esclerose múltipla, e com esse estresse que ela tinha, ela não conseguia dormir, e aí a doença foi agravando, ela começou a ter que usar bengala por causa disso, então ela estava com medo de ela morrer por causa dessa questão. Nos instruíram a procurar todo tipo de polícia, fizeram a denúncia pra gente, nós pagamos pelo serviço de fazer a denúncia, entregamos lá, entreguei algumas pela internet, que não podia entregar pessoalmente. Então, foi na Polícia Federal, na Polícia Civil, Ministério Público, CVM. E você se sentiu assistido por eles ou não? Não, em nenhum momento.
a Polícia Federal, que minha esposa teve contato, e fomos até, nos chamaram lá, a gente achou até que ia começar uma investigação, mas, não, é só pra gente saber do caso direitinho, mas até então... Não aconteceu nada. Não, aconteceu nada. Quanto maior o golpe, mais atenção chama. Se é um estelionatário pequeno, que a pessoa sabe e tudo mais, às vezes ele pode não sair tão impune assim, porque tem uma questão de justiça com as próprias mãos, etc. Mas se é no caso dessas corretoras pirata, onde tu não consegue encontrar quem está por trás delas, acho que é muito mais fácil deles saírem impunes. A não ser que haja alguma operação policial muito forte para conseguir rastrear esse dinheiro e ver por onde ele passou. Se é dinheiro, essas corretoras muitas vezes operam com dinheiro também, e outras vezes elas operam só com, ou mais com criptomoedas. A gente ainda tem esperança de que a gente vê muito na televisão que bloqueia bens de muita quadrilha, que faz um monte de golpe desses aí, ou diferentes, e consegue apreender dinheiro, apreender carro, mansões. Então a gente acredita que ainda dá. Ainda dá para receber ainda de volta. Tenho fé em Deus. Na justiça a gente espera que sim, né? Mas tem que ter, né? Tem que ter fé para não desesperar, né? Fé e esperança nunca morre, né? A investigação em si é a difícil tarefa de tu desanonimizar esses endereços. Então é só aí que as pessoas vão conseguir, os investigadores vão conseguir entender aonde está indo o dinheiro. Hoje em dia já existem empresas que justamente fazem isso. Elas trabalham justamente criando mapas dentro da blockchain do Bitcoin e de outras empresas. Diz assim, essa carteira aqui é dessa empresa. Essa carteira aqui é do fulano de tal. Essa carteira aqui, dinheiro sujo. Todo Bitcoin que passar por essa carteira é sujo, e se ele for liquidado em alguma outra corretora, for enviado para alguma corretora, é red flag, assim, tu não pode vender, senão o governo americano vem te morder. Ao longo do processo, que foram 2 anos operando, nós sacamos R$50 mil. E depois, no encerramento da conta, que eles falaram que teve uma multa, aí teve também que eles iam amenizar um pouco a multa, porque nós mandamos um laudo da minha esposa que ela estava para morrer por causa da doença dela, e com isso ele disse que conseguiu mais um abono lá. E aí conseguiram depositar mais 53 mil na nossa conta. Então, reavemos 103 mil, mais ou menos. Então ele tentou se mostrar até como... Olha como somos bonzinhos usando a doença. Isso, usando a doença. Se você tiver um laudo da sua esposa que ela tá para morrer, a gente consegue dar uma quebrada na multa. Isso deve ter sido difícil para vocês. Foi, né? Foi bem difícil. Foi bem difícil. E aí ainda ficou aí, se for ver, porque nós investimos 300 mil, né? Então com 100 mil tem 200, fora o lucro que a gente tinha aí, que era mais uns 200 mil. Então se for ver, tem uns 400 mil ainda. Quando começamos o trabalho com relação a essa cliente, não havia ainda investigação nenhuma na polícia. E até o dia da instauração do inquérito policial, foi possível, por comunicação, por notificações, até afirmando que poderia se tratar de estelionato ou de apropriação, recuperar uma pequena parte desse valor. Acontece que ainda mais de 90% desse patrimônio da cliente investido nessa empresa ainda está sob posse desses criminosos, e espera-se que recupere integralmente esse investimento, ou esse suposto investimento, nessa empresa que, a nosso ver, comete crimes contra consumidores no mundo inteiro. Ao longo dos 2 últimos episódios de Realidade Violada,
Nós acompanhamos juntos como operam os golpistas de cartões de crédito e as centrais do crime. Vimos em primeira mão o relato de criminosos, o relato de policiais e as dores das vítimas envolvidas. Saímos daqui com a certeza de que o crime digital já é uma grave ameaça de nossa sociedade e ele não tem distinção de classe social, credo, raça, idade. Para o bandido, é um crime quase sem vítima. Para o Estado, um crime que talvez ainda não valha o investimento necessário. Outra certeza que temos: o cybercrime também nos machuca e muito. O Realidade Violada talvez tenha chegado ao seu fim. Mas o que nós podemos fazer para mudar o curso dessa história? Opa, beleza? 32,50. Beleza. E aí a gente joga lá pro outro lado, não sei como a gente faz. Não sei se vai. Débito ou crédito? É, débito. Sua senha, por favor. Só um minuto. Não, eu já te falei muitas vezes, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa sempre... Valeu. Valeu. A sua comida. Esqueça. Valeu, boa noite. Obrigado, bom trabalho.